Você já se sentiu completamente perdido, como se estivesse andando numa estrada sem rumo, sem saber para onde ir ou por que continuar? Eu me lembro de uma tarde fria em São Paulo, no bairro da Liberdade, quando um amigo me disse que sentia como se estivesse desligado da tomada. Cansado do trabalho, sem vontade de levantar da cama e, pior, sem entender o sentido de tudo aquilo. Não era só cansaço físico, era um vazio profundo. Talvez você esteja aí agora, olhando para sua rotina e pensando: qual é o propósito disso tudo? Será que estou desperdiçando minha vida? E aqui está o ponto. Essa sensação de perda não é só falta de motivação ou cansaço. Muitas vezes, ela surge porque encaramos o trabalho, seja aquele emprego que pagamos as contas ou as atividades diárias que parecem repetitivas, como algo separado da nossa essência, algo que temos que fazer e pronto. Mas e se eu te dissesse que um sermão simples, mas poderoso, do evangelista Billy Graham pode virar essa visão de cabeça para baixo? E não falo só de religião, falo de enxergar nosso papel no mundo de forma mais humana, mais verdadeira. Billy Graham, certa vez, falou sobre o valor do trabalho não apenas como meio para ganhar dinheiro ou status social, mas como uma forma genuína de servir ao próximo e ao próprio propósito divino. Isso tem um eco muito forte na vida do jovem Carlo Acutis, alguém que, apesar da pouca idade, enxergava seu cotidiano e suas paixões como serviço aos outros, transformando coisas simples em atos significativos. Essa conexão entre o trabalho e a vocação, aquela palavra meio batida, mas tão essencial, pode ser a chave para sair do labirinto da confusão existencial. Mas antes de mergulharmos fundo nisso, vamos pensar num cenário comum. Imagine a Ana, 29 anos, arquiteta em Belo Horizonte. Ela acorda às 6h30 com o barulho estridente do despertador num apartamento apertado na região Centro-Sul. O cheiro do café fresco ainda nem subiu pela cozinha quando ela já está checando os e-mails no celular. A rotina começa pesada, reuniões intermináveis sobre prazos apertados, mudanças constantes no projeto e aquela pressão invisível de corresponder sempre às expectativas dos clientes e chefes. Ana sente uma mistura estranha, orgulho pelo que constrói, afinal, está criando espaços onde pessoas vão viver momentos importantes, mas também um cansaço quase corrosivo. No fundo dela bate uma dúvida persistente. Será que isso é tudo? Construir prédios apenas para ganhar dinheiro? O dilema dela não é incomum. Na verdade, talvez seja mais frequente do que gostaríamos de admitir. Billy Graham apontaria para essa dúvida algo essencial. Nosso trabalho é mais do que resultado final. Ele é a expressão concreta do amor a Deus através do serviço aos outros. Olha só, não importa se você está desenhando um prédio ou lavando pratos numa lanchonete. Cada ato tem dignidade porque reflete a capacidade humana de colaborar na construção da vida em comum. Isso pode soar filosófico demais, e às vezes eu confesso que também sinto vontade de jogar tudo para o alto quando começo a pensar assim. Mas há uma prática concreta para isso: reconhecer intencionalmente cada tarefa diária como uma oportunidade única para contribuir positivamente na vida das pessoas ao redor. Volto a Ana. Um dia qualquer durante o expediente, ela decidiu fazer diferente. Em vez de olhar a reunião chata como algo cansativo e inútil, resolveu pensar nos colegas ali presentes como parceiros numa missão maior, fazer com que aquele projeto realmente trouxesse conforto e alegria para quem fosse morar ali.
Não foi mágica. Ana ainda sentia pressão e dúvidas, mas mudou a forma como ela encarava cada conversa, cada detalhe técnico. E foi aí que percebeu algo curioso. Olhar com essa intenção fez o tempo parecer menos pesado e trouxe um senso novo de propósito. Não porque as tarefas ficaram fáceis, longe disso, mas porque passaram a ser parte de algo maior que ela mesma. Agora imagina se você resolvesse fazer esse mesmo exercício comigo. Hoje à noite, antes de dormir, ou no caminho para o trabalho amanhã cedo, tente fechar os olhos por uns minutos e pensar numa tarefa simples do seu dia seguinte. Pode ser responder mensagens chatinhas ou organizar documentos. Agora, pergunte-se: de que maneira posso fazer isso hoje, não só pelo resultado imediato, mas pensando nas pessoas envolvidas? Que impacto positivo posso gerar mesmo nesse gesto pequeno? Nada extraordinário precisa acontecer. O segredo está nessa pequena mudança dentro da mente e do coração. Claro, sei bem que às vezes estamos exaustos demais para enxergar além do óbvio, e sim, eu também já estive aí. Só que esse exercício cria uma espécie de luzinha interna, capaz de ir clareando aquele caminho em meio à névoa da rotina pesada. Pode até parecer clichê falar em serviço numa época marcada pelo individualismo forte da internet, onde todo mundo quer ganhar seguidores rápido no TikTok, que dirá achar sentido no cotidiano. Mas pense assim: enquanto muitos pulam desesperados procurando validação externa instantânea, temos aqui a chance rara de encontrar uma satisfação silenciosa profunda, aquela paz discreta, mas real. Aliás, não sei se você reparou, mas Carlo Acutis fazia algo parecido na prática, com seu jeito simples e alegre diante das tecnologias digitais. Usava o computador não só para diversão pessoal, mas para ajudar outras pessoas a conhecerem histórias inspiradoras. Transformava aquilo em missão real por trás das telas frias. Então fica aqui um convite especial para você experimentar esse olhar diferente sobre seu trabalho ou obrigação diária. É quase um desafio discreto para ver até onde essa mudança consegue te levar antes mesmo das próximas semanas passarem. E claro, se quiser contar sua experiência depois, aqui nos comentários, vou adorar saber como foi esse encontro seu com sua rotina sobre outro prisma. Antes da gente seguir, porque tem coisa boa vindo, vou deixar um pensamento para você guardar. Perder-se, às vezes, faz parte desse percurso humano complexo. O segredo talvez esteja em aceitar essa perda momentânea, enquanto aos poucos encontra novos sentidos escondidos nas pequenas coisas cotidianas. Combinado? Vamos juntos descobrir isso na próxima etapa? Conta aí, já percebeu alguma vez numa tarefa chata daquele dia a dia alguma pontinha inesperada de significado? Como foi? Enquanto penso nisso aqui comigo e escrevo, lembro daquela frase simples, porém poderosa, dita por Billy Graham: cada trabalho feito com amor é um ato sagrado. Não importa quão pequeno ou invisível possa parecer diante dos olhos do mundo, existe ali muito mais valor do que geralmente admitimos. No próximo passo, vamos explorar como essa visão muda totalmente nossa relação com o cansaço emocional associado ao trabalho, porque lidar com desgaste vai muito além da pausa para o cafezinho na hora errada, embora isso também ajude. Por enquanto, fica essa sementinha plantada para germinar devagarinho aí dentro. Mesmo devagar, já está valendo. E falando em café, naquele dia fatídico no bairro da Liberdade, eu tinha tomado 3 xícaras antes das 10 horas da manhã. Talvez tenha sido isso também. Mas falando sério agora. E então, preparado para olhar seu dia a dia sobre outra luz? Se fizer esse exercício hoje à noite, me conta lá nos comentários. Quero saber. Até daqui a pouco nessa conversa boa. Vai valer muito a pena. Naquele dia em que Ana começou a enxergar seu trabalho com um novo olhar, algo me veio à cabeça.
E se o sentido do que fazemos não esteja só no resultado final, mas na maneira como lidamos com as dificuldades ao longo do caminho? Isso me faz lembrar do Lucas, um jovem professor de história em Salvador. Ele tinha acabado de assumir uma turma cheia de alunos desinteressados e barulhentos, aqueles que parecem desligar o cérebro quando o assunto é escola. O desafio parecia quase impossível e a vontade de desistir se fazia presente quase toda manhã. Lucas enfrentava uma tensão interna constante. Queria passar seu conhecimento e, mais que isso, queria inspirar aquelas crianças, mas sentia-se impotente diante da resistência deles. Era uma mistura confusa de frustração e medo de fracassar, algo muito humano. Mas o que aconteceu mudou completamente o rumo daquela experiência. Em vez de focar exclusivamente no conteúdo a ser ensinado, Lucas decidiu investir tempo em entender a história pessoal de cada um dos alunos. Descobriu que muitos tinham problemas sérios em casa ou passavam por situações difíceis. A partir daí, ele começou a ajustar suas aulas, trazendo exemplos práticos ligados à realidade deles, mostrando que a história não era só coisa do passado distante, mas tinha reflexos diretos no presente, inclusive na vida desses jovens. O impacto foi lento, quase imperceptível no começo, mas foi acontecendo. Aos poucos, alguns estudantes começaram a participar mais nas discussões, outros pararam de faltar tanto. Lucas percebeu que o verdadeiro valor do trabalho dele estava na paciência e na empatia investidas no processo, não apenas no ensino dos fatos históricos. O próprio ato de dedicar atenção real aos alunos já era parte essencial da transformação. Isso me faz pensar numa ideia surpreendente. Às vezes, o trabalho ganha sentido não porque tudo sai perfeito ou como planejado, mas justamente porque aceitamos lidar com as imperfeições e as pequenas derrotas sem desistir. É uma coragem silenciosa que transforma tarefas difíceis em atos significativos. E aqui tem uma prática simples para aplicar isso no seu cotidiano. Escolha hoje um momento ou tarefa em que você costuma sentir resistência, aquela obrigação chata ou situação desconfortável, e reserve um instante para perguntar: o que posso aprender aqui? Ou como posso me abrir para entender melhor as pessoas envolvidas? Não precisa querer resolver tudo agora, só permita essa abertura para perceber além da superfície. Por exemplo, você pode estar lidando com aquele colega difícil ou cliente insatisfeito. Ao invés de responder automaticamente com irritação, confesso que é meu primeiro impulso às vezes, tente pausar antes da reação e tentar entender o ponto dele, mesmo que seja só por alguns segundos. Isso não só evita desgaste emocional, como pode transformar aquele conflito num aprendizado poderoso. Falando nisso, quem não se identifica com o cansaço emocional do trabalho? Todo mundo sente isso em algum momento. E isso nos leva ao próximo ponto. Como podemos encontrar motivação quando tudo parece cansativo demais? Lembro da Júlia, 38 anos, enfermeira em um hospital público do Rio de Janeiro. Entre plantões estressantes e situações difíceis, muitas vezes envolvendo vidas penduradas num fio, ela confessou que houve dias em que pensou seriamente em largar tudo. Ela dizia: "É tanta tristeza acumulada, eu chego em casa e só quero desligar." Mas Júlia encontrou uma forma diferente de encarar essa fadiga interna e os momentos pesados da profissão dela. Ela passou a focar nos pequenos gestos diários que fazem diferença real para os pacientes. Um sorriso sincero, segurar a mão de alguém com medo antes da cirurgia, ou mesmo lembrar o nome daquela pessoa que está ali há semanas internada. Para ela, esses gestos simples passaram a ser combustível invisível para seguir adiante.
Não é fácil manter esse olhar quando a rotina pesa tanto. Júlia admitia isso sem rodeios. Porém, ela aprendeu que alimentar esse tipo de conexão humana traz um sentido mais profundo ao trabalho duro. Um sentido difícil de explicar, mas claramente sentido no coração. Essa perspectiva tem um efeito concreto. Ajuda a dissipar aquela sensação esmagadora de exaustão emocional, porque nos conecta àquilo pelo qual vale a pena lutar, mesmo quando tudo parece cinza. Um exercício prático inspirado nisso pode ser feito assim. Durante seu dia amanhã, ou hoje mesmo se der, busque conscientemente fazer pelo menos um gesto simples e genuíno para alguém ao seu redor. Pode ser um elogio sincero ao colega, ajudar alguém numa tarefa rápida ou simplesmente ouvir ativamente quem estiver perto reclamando. Anote mentalmente, ou até num papel, como você se sentiu depois desse gesto. Geralmente, vai aparecer algo inesperado dentro da gente quando dedicamos atenção verdadeira ao outro. Curiosamente, essas atitudes pequenas carregam dentro delas uma força capaz não só de transformar ambientes tensos, como também renovar nossa energia interior para continuar caminhando apesar dos desafios. E sabe qual é a beleza disso? Que você não precisa ser herói nem mudar o mundo inteiro num dia só. Basta esse foco nas pequenas ações diárias feitas com intenção verdadeira. Voltando àqueles momentos difíceis citados pela Júlia, é exatamente aí onde entra outra lição valiosa sobre o significado do trabalho: reconhecer nossas limitações sem culpa excessiva. Na pressa louca do cotidiano atual, e olha só, quantas reuniões online trocadas rapidinho via WhatsApp já viraram meu dia numa confusão total, tendemos a cobrar demais da gente mesmos como se fôssemos máquinas perfeitas capazes de dar conta sempre 100% do tempo. Mas Carlo Acutis nos mostra algo diferente. Sua vida curta foi marcada por uma aceitação tranquila das próprias imperfeições e limites, enquanto buscava fazer cada coisa pequena com amor genuíno e alegria natural. A chave está aqui: aceitar nossa vulnerabilidade como parte normal do processo, sem transformar isso numa sentença negativa eterna. Para ilustrar isso, vou te contar sobre Rafael, 42 anos, técnico em informática lá no interior do Paraná. Ele trabalhava numa empresa pequena, onde acumulava funções diversas, desde manutenção até atendimento ao cliente, e vivia sob pressão constante para entregar resultados rápido. Rafael era daqueles perfeccionistas natos, queria acertar tudo na primeira tentativa e ficava irritado consigo mesmo quando errava alguma coisa mínima. E olha, sei bem como é essa armadilha. Um dia, ele teve um problema grave num sistema crucial durante atendimento importante. Algo deu errado justamente naquele momento tenso. Ele ficou desesperado, achando que ia perder emprego ou causar prejuízo enorme. Mas o chefe dele surpreendeu ao dizer calmamente: "Rafael, todo mundo erra às vezes. Vamos resolver juntos." Essa frase simples tirou um peso enorme das costas dele e abriu espaço para aprender com o erro sem medo paralisante. A partir dali, Rafael começou a olhar seus deslizes com menos culpa exagerada e mais curiosidade construtiva. Passou até a anotar pequenos erros para evitar repeti-los sem ficar se martirizando emocionalmente. Se quiser tentar algo parecido hoje mesmo, pense num erro recente seu relacionado ao trabalho ou qualquer atividade cotidiana onde tenha se cobrado demais injustamente. Agora, respire fundo algumas vezes pausadamente, mesmo sendo difícil no começo, e diga mentalmente algo como: "Está tudo bem errar às vezes. Aprendo com isso." Pode parecer bobo, mas esse tipo de autoaceitação tem efeito transformador, porque reduz a ansiedade excessiva causada pela pressão interna constante. Esses passos são fundamentais para enfrentar os desafios emocionais envolvidos no nosso dia a dia profissional ou pessoal. Não estamos falando aqui de perfeição milagrosa nem descartando esforço. Pelo contrário, trata-se justamente de reconhecer nossos limites humanos para crescer autenticamente, sem desgaste desnecessário. E sabe o mais curioso?
que essa combinação entre paciência consigo mesmo, olhar atento aos outros e intenção verdadeira nas tarefas pequenas cria uma espécie de ambiente interno favorável para encontrar significado real no cotidiano, muitas vezes monótono ou difícil. Aliás, falando nisso, lembrei daquele meme recente circulando nas redes sociais, onde alguém dizia: quando você tenta ser produtivo, mas sua cabeça insiste em maratonar séries. Não sei você, mas achei essa ironia divertida, porque mostra bem nosso lado humano, cheio dessas contradições engraçadas entre querer fazer 1000 coisas direito, enquanto nossa mente pula para distrações fáceis na primeira oportunidade. Quem nunca? Por fim, deixo aqui contigo essa provocação sutil. Será que podemos encarar nosso trabalho diário menos como obrigação pesada e mais como um encontro real conosco mesmos através das relações humanas envolvidas? Se quiser tentar colocar isso em prática, agora, antes da próxima tarefa, observe seus pensamentos naturais sobre aquilo e faça mentalmente este convite. Posso abrir espaço hoje para aceitar minhas falhas enquanto busco cuidar verdadeiramente das pessoas envolvidas? Experimente isso comigo logo depois. E se sentir vontade, compartilhe sua experiência por aqui. Adoro saber dessas histórias reais, porque são elas que inspiram mudanças verdadeiras na vida cotidiana, longe das teorias complicadas demais. Seguimos juntos nessa conversa sincera. Sabe aquela sensação estranha de que, não importa o quanto você se dedique, o reconhecimento parece sempre escapar? Ou que mesmo fazendo o seu melhor, a impressão é de estar invisível no meio da multidão? Essa sombra silenciosa pode minar a energia e a motivação de qualquer pessoa. Mas e se eu te dissesse que há uma forma diferente, talvez surpreendente, de olhar para essa questão, que foge do querer ser visto pelo mundo e nos conecta com algo maior, mais profundo e realmente transformador? Lembro bem da história do Sérgio, um zelador em um prédio antigo no bairro do Brás, em São Paulo. Ele não tinha diploma universitário nem cargos de destaque. Sua rotina era marcada por tarefas aparentemente simples: varrer corredores, consertar lâmpadas e manter tudo funcionando. Para muita gente, isso poderia soar monótono ou sem glamour. Sérgio também sentiu isso durante muito tempo. Confessou certa vez à esposa que às vezes parecia invisível ali, um fantasma trabalhando sem ser notado. Mas algo mudou numa manhã chuvosa de julho de 2023. Um morador desceu apressado para o trabalho e escorregou na escada molhada logo na entrada do prédio. Sérgio estava perto e agiu rápido, segurando-o para evitar uma queda grave. O homem olhou nos olhos dele com gratidão genuína e disse: "Valeu demais, irmão, você salvou meu dia." Naquele instante, Sérgio percebeu que seu trabalho ia muito além das tarefas rotineiras. Era um serviço silencioso e vital para a segurança e bem-estar das pessoas ao redor. Mais do que isso, ele entendeu que seu valor não estava em cargos ou títulos, mas no impacto concreto dos seus gestos diários, feitos com atenção verdadeira e cuidado. Essa mudança de perspectiva trouxe um novo sentido para cada tarefa aparentemente pequena. Esse insight revela um conceito fundamental. A verdadeira dignidade do trabalho está enraizada no amor ao próximo, manifestado nas ações cotidianas, independentemente da visibilidade social ou reconhecimento imediato. E aqui vai uma sugestão prática para você experimentar isso agora mesmo. Durante essa semana, tente identificar pelo menos uma ação simples no seu trabalho ou vida cotidiana onde possa investir atenção plena e cuidado genuíno. Seja ajudar alguém com paciência extra, oferecer uma palavra amiga ou simplesmente fazer sua tarefa com capricho sem esperar aplausos. Anote mentalmente como se sente depois disso. Muitas vezes, o efeito surpreendente é sentir-se mais conectado consigo mesmo e com os outros, uma espécie de combustível interno, invisível, mas potente.
Antes que pense, mas sou só eu contra o mundo nessa? Lembra daquela frase que Billy Graham mencionava? Todo trabalho feito com amor é um ato sagrado. E a sagrada simplicidade desse gesto cotidiano é o que pode renovar nossa visão do próprio significado da vida. Agora, se você ainda está aí comigo nessa conversa mais longa do que esperava, e veja só como às vezes acabamos nos perdendo nessas reflexões, quero te deixar com algo talvez inesperado. Não é sobre mudar tudo de uma hora para outra, nem virar um santo instantâneo, que seria ótimo, mas impossível. É sobre pequenos passos, imperfeitos até, feitos com intenção sincera, tentando encontrar sentido onde parece não ter, buscando conexões humanas reais em meio à confusão moderna onde tudo vira filtro digital e likes momentâneos. Isso me faz pensar numa coisa que Carlo Acutis viveu intensamente. Ele usava aquilo que muitos consideram banal, o computador, para criar pontes reais entre pessoas através da partilha de histórias inspiradoras. Não eram atos grandiosos aos olhos superficiais, eram pequenos gestos cotidianos carregados de amor concreto. E assim chegamos a esse convite final. Olhar sua vida profissional ou pessoal não como uma lista interminável de tarefas frustrantes, mas como oportunidade diária para expressar amor ao próximo no jeito único só seu. Pode ser numa palavra gentil no elevador, num sorriso trocado com quem trabalha ao lado, numa entrega feita sem pressa excessiva, buscando excelência simples. Eu sei, fácil falar quando estamos cansados demais para tanta filosofia. Acho que já passou da metade da pandemia pensando nisso tudo. Mas essa atitude traz resultado real, não imediato sempre, mas consistente na qualidade da sua experiência humana. O exercício final para fechar essa nossa conversa é este. Reserve 5 minutos no fim do seu dia hoje para refletir sobre qual foi aquela ação concreta, por menor que seja, onde você sentiu ter oferecido algo verdadeiro para alguém ou para si mesmo, sem esperar nada em troca. Pode até ser só segurar a porta para alguém passar quando as mãos estavam cheias, ou responder com gentileza apesar do estresse. Depois, escreva isso numa folha ou num aplicativo qualquer só para registrar esse momento singelo. Ele pode virar âncora nas próximas semanas quando bater aquele cansaço inevitável. Agora, pensa comigo. Que tal começar a transformar suas tarefas diárias em pequenos sacramentos pessoais? Não aqueles rituais complicados ou distantes da realidade comum da gente, porque, convenhamos, ninguém aqui acorda virando santo todo dia, mas gestos feitos com atenção verdadeira, mesmo quando ninguém percebe, porque eles carregam em si uma força capaz de mudar como sentimos nossa própria vida. Quando mudei meu olhar sobre o trabalho assim, menos cobrança absurda por perfeição alheia e mais foco naquela autenticidade silenciosa, meu cansaço virou menos pesado. A motivação voltou devagarinho numa frequência diferente, mais constante, menos explosiva. E esse talvez seja o ponto-chave dessa conversa toda: encontrar sentido naquilo que fazemos sem depender exclusivamente do reconhecimento externo ou de grandes acontecimentos extraordinários. Simplesmente porque viver bem acontece nessas conexões pequenas entre fazer com amor e aceitar nossas limitações humanas ao longo dos dias difíceis e normais que compõem nossas vidas reais. Não tenho certeza absoluta se essa ideia vai resolver todos os seus dilemas existenciais amanhã. Acho até perigoso prometer milagres aqui. Mas posso garantir que vale a pena tentar dar esse passo pequeno hoje para caminhar rumo a algo maior dentro de você. Uma vida menos dispersa e mais centrada nesse equilíbrio tênue entre esforço honesto e aceitação suave das imperfeições inevitáveis. Para finalizar, quero deixar com você esta pergunta provocativa. O que aconteceria se olhássemos todas as nossas obrigações diárias como oportunidades sagradas para amar melhor?
Refletir sobre isso é abrir espaço para vivenciar aquilo que Carlo Acutis mostrou tão claramente. Não precisamos ser gigantes para fazer diferença real. Basta sermos fiéis ao nosso jeito único de servir silenciosamente através das pequenas coisas feitas com coração sincero. Então, fica aqui meu convite discreto, mas sincero. Comece hoje mesmo esse olhar diferente. Experimente aceitar suas falhas enquanto busca cuidar dos outros nas pequenas ações cotidianas. Veja onde isso pode te levar nos próximos dias. Se quiser dividir como foi essa experiência, me conta aí nos comentários. Adoro ouvir essas histórias reais, pois são elas que mostram a beleza crua da vida acontecendo fora dos holofotes. No fim das contas, talvez não haja nada mais revolucionário do que abraçar nossa humanidade imperfeita, enquanto tentamos viver conectados ao propósito maior, escondido justamente nessas ações simples tão subestimadas pela pressa moderna. E sabe, acho até justo terminar assim, porque essa ideia ficou martelando minha cabeça desde aquela história lá do Sérgio no Brás. Não subestime nunca o poder silencioso dos seus gestos pequenos. Fica comigo nessa reflexão. Espero você na próxima conversa.